E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, é pra lá de instigante. A justiça divina. Hum. E como ela, essa justiça, se conecta com a rejeição ao mal. É. A gente tem um texto aqui, ó, que explora essa relação. Tá para complexa, sabe? Entre nós, seres humanos, e o divino. Não é fácil de entender, né? É. Como a gente pode entender o Deus que é amor, mas ao mesmo tempo é o Deus de justiça, né? Pois é. E como isso impacta a gente, né? Nossas vidas, nossas escolhas. Quem nunca se perguntou, né? Como um Deus de amor pode permitir tanta dor, tanta injustiça no mundo? É. Aí é a grande questão. No texto, a gente vê logo de cara uma ideia fundamental. Deus odeia o mal. Sim. Mas não é por capricho, não é porque ele é, sei lá, mal-humorado. Aham. É porque ele ama profundamente a sua criação. Verdade. Então o mal é como se fosse uma ferida, uma destruição daquilo que Deus ama. Então é natural que ele reaja, né? Totalmente. E a Bíblia tá cheia de exemplos disso. A humanidade se rebela, comete cada atrocidade, aí perde a proteção divina, né? E acaba sofrendo, sendo oprimida. Só que é quando já tá no fundo do poço, sabe? Quando clama por socorro, Deus, na sua infinita bondade, estende a mão. É um ciclo, né? Que a gente vê várias vezes na história. E isso mostra a complexidade da relação, né? Entre Deus e a gente. A gente se afasta, ele nos corrige. E mesmo quando a gente erra feio, ele tá lá para perdoar e levantar a gente de novo. Sim. E o texto cita, por exemplo, o caso de Israel, né? Que praticava sacrifícios humanos e outras coisas horríveis. Sim, sim. Deus, obviamente, não ficou de braços cruzados, né? Permitiu que eles sentissem as consequências, mas nunca os abandonou completamente. É um exemplo interessante, né? Porque mostra como a justiça de Deus é diferente da nossa. Ela não é vingativa, descontrolada. Deus age com proporcionalidade, buscando proteger os inocentes, corrigir quem está errado e restaurar, no final das contas, a ordem, o equilíbrio. A questão da proporcionalidade, né? Às vezes a gente, como ser humano, se choca com algumas histórias da Bíblia, com a severidade de Deus em certos momentos, e é aí que a gente precisa entender a ira divina, certo? Concordo. A gente costuma ter uma visão distorcida da ira de Deus, né? Mas pensa bem. Como você reage quando vê uma injustiça acontecendo? Raiva, indignação. Pois é. Agora imagina Deus, que é perfeito, ama a sua criação de forma incondicional. Como ele se sente vendo o mal prevalecer? Nossa, é verdade. É como se a gente tivesse que ampliar a nossa percepção. A gente tem que lembrar que a ira de Deus é, na verdade, uma manifestação do seu amor, da sua justiça em ação. Ele não tolera o mal porque não tolera o sofrimento que o mal causa. Exatamente. E essa ira não é algo frio, distante, como a gente às vezes imagina, né? Ela vem acompanhada de um profundo sofrimento. O texto cita o lamento de Cristo por Jerusalém, que rejeitou a sua mensagem e acabou sendo destruída. Imagina a dor de Deus ao ver seu próprio povo, a quem ele tanto amava, escolhendo a autodestruição. É de partir o coração. Esse episódio da vida de Jesus nos mostra o quanto Deus se importa com a gente, né? A sua justiça não é sobre punição, mas sobre a tristeza de ver a sua criação se perdendo. E aí, como a gente concilia essa imagem de um Deus que lamenta com a ideia de um Deus justo? É algo pra gente refletir, né? Essa compaixão divina, né? Essa longanimidade. A gente vê isso em toda a história bíblica. O Salmo 78, por exemplo, mostra a incrível paciência de Deus com as falhas do povo de Israel de cair o queixo. Eles davam cada mancada, se afastavam de Deus toda hora. E mesmo assim, ele sempre os perdoava, sempre estendia a mão para recomeçar. Impressionante como eles testavam a paciência de Deus. Mas tem uma frase no texto que me chamou a atenção. Apenas carne, um sopro que passa e não volta. Que bela imagem para falar da fragilidade humana, né? E ao mesmo tempo mostra a grandeza do amor de Deus por nós. Sem dúvida. E o mais incrível é que mesmo quando permitia que Israel sofresse as consequências dos seus erros, Deus nunca os abandonava completamente. Quando clamavam por ajuda, ele levantava libertadores. Será que a gente pode interpretar esses libertadores como uma forma de Deus, agir dentro do sistema de justiça para trazer redenção? Interessante essa sua leitura, faz muito sentido. Porque a justiça divina não é sobre abandono ou punição eterna, né? Sobre correção, sobre redenção. Deus quer que a gente aprenda com os erros, que a gente se volte para Ele e viva uma vida plena. Exatamente. E essa compaixão divina, essa busca pela redenção, continua presente até hoje, você não acha? Deus não mudou. Ele continua estendendo a mão para cada um de nós, nos chamando para abandonar o mal e trilhar o caminho do bem. A sua justiça não é vingativa, mas redentora. Ele quer nos salvar, nos curar, nos fazer inteiros. E aí a gente volta para aquela pergunta inicial, né? Como um Deus de amor pode ser também um Deus de justiça? Acho que a resposta está justamente nesse ponto. Ele ama tanto a gente que não pode nos deixar afundar no mal. A sua justiça é uma forma de nos proteger, de nos trazer de volta para os seus braços.
Concordo plenamente. E por isso é tão importante a gente levar a sério a questão do pecado. Não como uma lista de regras, mas como uma força destrutiva que nos afasta de Deus e causa sofrimento. Mas será que a paciência de Deus é realmente infinita? A Bíblia nos alerta sobre o juízo final, mas ao mesmo tempo nos mostra que Deus é rico em misericórdia, sempre nos dá uma nova chance para nos arrependermos. É um dilema, né? De um lado, a gente tem a imagem de um Deus misericordioso que nos dá infinitas chances. Do outro, a certeza de que existe um limite, um dia do acerto de contas. Essa tensão entre a misericórdia e juízo final mexe com a gente. Nos coloca numa posição de responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí o que a gente faz com essa informação? Ignora. Segue vivendo como se nada disso importasse. Ou aproveita essa oportunidade que Deus nos dá para se aproximar, de se reconciliar e viver uma vida que realmente vale a pena. Provocação, acho que você tocou num ponto crucial. A gente não pode se acomodar, né? Essa consciência da justiça divina e da misericórdia de Deus. Deveria nos impulsionar a buscar uma vida mais próxima dele, uma vida mais significativa. Totalmente. E essa busca passa por abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa teimosia. Não acha. Reconhecer que somos falhos. Que precisamos da ajuda de Deus para vencer o mal dentro de nós e no mundo. Com certeza. A gente precisa se esvaziar para que Deus nos preencha com a sua graça. E essa luta contra o mal não é fácil. Vão ter momentos de queda, de desânimo, de dúvida. Mas a boa notícia é que a gente não precisa lutar sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer, nos guiar. E a gente pode se inspirar em tantos exemplos, né? Pessoas que escolheram seguir a Deus e fizeram a diferença no mundo. Moisés, Davi, Daniel, Paulo. E claro, o maior exemplo de todos, Jesus Cristo, que venceu a morte e nos abriu o caminho para a vida eterna. Esses exemplos nos mostram que é possível viver de acordo com a vontade de Deus. Que é possível vencer o mal e construir um mundo melhor. E essa jornada começa com um passo de fé, com a decisão de abrir nosso coração para Deus e deixar que Ele nos transforme. É isso aí, quando a gente abre o nosso coração para Deus, né? A gente descobre uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar. É verdade, a gente se liberta de tantas coisas, né? Tantos medos quando a gente coloca a nossa confiança em Deus e aí a gente consegue viver com mais leveza, né? Mais intensidade, mais gratidão. E essa gratidão, né, faz a gente querer compartilhar essa experiência com as outras pessoas. A gente quer ser instrumento do amor de Deus no mundo. Né? É verdade, a gente vira um canal da graça dele. Espalhando esperança. Espalhando esperança e compaixão por onde a gente passa. E a gente entende que a justiça divina não é algo distante, sabe, né? Abstrata. Ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas escolhas. É um convite para a gente viver com mais amor, né? Com mais integridade, com mais compaixão. A justiça de Deus é como se fosse um farol que ilumina o nosso caminho, né? Guiando a gente para um futuro. E paz. É de reconciliação, de esperança. E esse futuro começa aqui e agora, né? Nas pequenas coisas que a gente faz. É nas pequenas escolhas do dia a dia. É isso aí. Acho que essa é a mensagem principal que a gente queria deixar, né? A justiça divina não é um peso, uma ameaça, né? É um presente, um caminho que leva para a felicidade e que a gente possa se inspirar nesse nosso papo de hoje, né? Para buscar uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais justa, mais amorosa, mais plena. É isso aí. E sair daqui com o coração cheio de esperança, de fé, de gratidão. Que a gente possa se encontrar de novo em breve, né? Continuar essa conversa tão legal sobre a fé, a vida e o amor de Deus. Até a próxima. Até mais.